sou Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes, das séries e dos documentários que eu vi em dezembro de 2021. Já estou em casa, já sobrevivi à primeira semana de trabalho, até passou mais rápido do que aquilo que eu estava à espera, por isso correu muito bem. O tempo é que não está como estava no Algarve, como veem estou mais vestidinha, não estou de manga curta. No Algarve o tempo estava uma maravilha, aqui está frio, bastante frio. Hoje então nota-se muito frio, assim na rua o ventinho está geladinho, apesar de estar sol. Custou-me um bocadinho essa parte, habituar-me um bocadinho à temperatura e ter que acordar cedo, mas foi uma semana que até eu acho que passou muito rápido, correu muito bem. E há alguns casos de alunos confinados e de professores também confinados. Eu continuo a escapar aí a esse vírus maldito, espero continuar assim. Mas sem mais demoras vou-vos então falar daquilo que eu vi em dezembro. A primeira coisa que eu vi em dezembro era aquilo que já estava à espera, porque ia estrear no dia 3 e eu estava super curiosa, foi o final de La Casa de Papel e depois vi também o documentário de Tóquio a Berlim Volume 2. Então, o que é que eu tenho para vos contar sobre isto? A Casa de Papel é a Casa de Papel, a Casa de Papel é aquela série que demorou eternidades, que já se andava assim a arrastar, que já se repetia muito, mas eu continuava muito curiosa para conhecer o final, e então papei-se o final só num dia, também eram só 5 episódios, então vi tudo de seguida. E o final não foi aquele que eu estava à espera, fui surpreendida, porque os primeiros 5 episódios levavam-nos para um caminho e depois isto tornou-se assim um bocadinho diferente e levou outro caminho completamente diferente. Por isso eu não estava nada à espera, estava à espera de um final que não vos vou dizer qual é, mas estava à espera de um final, apareceu-me outro final, um final que até depois os próprios autores disseram neste documentário da Tóquio a Berlim, que eles também foram decidindo assim ao longo do tempo e que no início também não sabiam muito bem como é que aquilo ia acabar e então depois decidiram por este final. Não foi que fosse assim um final charan, não foi, surpreendeu-me porque eu não estava à espera, mas não foi propriamente um final charan. E felizmente já terminei La Casa de Papel e já estou com esse assunto brilhantemente resolvido e arrumado, porque eu tinha muita curiosidade para terminar a série, mas já estava um bocadinho farta, por isso era aquela dicotomia de quero e não quero. Mas finalmente já terminei este assunto, já resolvi a Casa de Papel e agora já estou com outras séries aí em mente e com outras temporadas que eu quero ver de outras séries. Mas pelo menos esta já acabou e a coisa prolongou-se bastante. Eu gostei muito no início, depois para o fim já estava a perder um bocado o entusiasmo e o interesse, porque eu acho que se prolongou demasiado e é isso que acontece muitas vezes às séries, é que depois os autores continuam a escrever e depois aquilo repete-se muito e já não é assim tão emocionante. E como vos digo, estava com muita vontade de terminar a série e com muito entusiasmo, mas era mesmo por isso, por terminar a série, não tanto porque a série já despertasse em mim aquele entusiasmo do início, mas pronto, já está assunto brilhantemente resolvido, brilhantemente arrumado e gostei muito de ver o documentário porque eu gosto depois muito de ver aquele behind the scenes, o que é que acontece quando não estão a gravar, os atores todos juntos e depois também os autores a falarem da série, o produtor, o realizador, por isso eu gostei depois muito de ver este documentário, porque isso depois traz sempre aquela visão que nós não temos, não é? E como é que eles gravaram certas cenas, por isso a parte do documentário foi muito interessante. Em seguida vi na Amazon Prime Video uma série que eu acho que é de 2016, se não me engano, que se chama The Night Manager, e onde entrou o Hugh Laurie, e eu gostei muito da série. A série tem 6 episódios, é uma série pequenina, e eu gostei muito da série. Temos aqui um recepcionista de hotel que faz o turno da noite, que depois se vai infiltrar aqui numa rede de tráfico de armas. E eu gostei muito da história, não conhecia, gostei muito da história, gostei muito das paisagens e gostei realmente da história e gostei da maneira como terminou, porque não estava nada à espera que tivesse assim aquele fim. Gostei da maneira como terminou e gostei porque foi uma série muito pequenina, o assunto está condensado naqueles episódios e não andam ali a esticar nem a encher chouriços, por isso é daquelas séries que me entusiasmam e gostei realmente da história, porque eu gosto de história que mete espiões, gosto sempre de histórias de espionagem e de infiltrados. Também aparece por aqui a Olivia Colman e então eu gostei realmente desta série, não conhecia, andava naquela fase de não sei muito bem o que é que eu vou ver e então andava por ali nas várias plataformas de streaming e quando vi que esta série estava disponível na Amazon Prime Video eu fui ao IMDb ver a classificação da série e ver um bocadinho mais sobre o que era a série e então resolvi ver e foi realmente uma agradável surpresa, gostei mesmo muito de ver esta série
e é pena que se calhar não tenha assim tido assim muita projeção, ou se calhar teve na altura e eu passou-me um bocado ao lado e agora é que a descobri, mas ainda bem que a descobri porque foi uma excelente série para ver em dezembro. Depois, na Apple TV eu vi Tehran, que é sobre a história de uma infiltrada israelita no Irão. Então, os israelitas são proibidos de entrar no Irão e o Irão diz, não é, que anda a desenvolver armas nucleares e então esta infiltrada vai para o Irão para tentar perceber se realmente eles estão a desenvolver armas nucleares ou não. Eu gosto muito de séries que tenham israelitas e então resolvi ver esta série. E fiquei muito surpreendida com a série. Já vi que vai haver uma segunda temporada, não sei quando é que sai a segunda temporada, mas vai haver uma segunda temporada. Eu gostei mesmo muito da primeira temporada. Gosto muito de séries com estes idiomas. Aqui neste caso não tínhamos hebreu e árabe, tínhamos hebreu e persa, ou farsi. Que é a língua falada no Irão, e é muito curioso, achei muita graça porque eles no Irão dizem merci, como os franceses, por influência também da França e dos franceses. Gostei muito e gosto muito de ouvir estes idiomas, apesar de não perceber nada daquilo que eles dizem, tirando o merci. Gostei muito de ouvir falar persa e gosto muito de ouvir falar israelita, apesar de terem assim uns sons muito guturais, muito... mas gosto de ouvir falar hebreu, a língua dos israelitas. Gostei mesmo muito desta série. Estou à espera que saia a segunda temporada. Eu acho que sai este ano, mas não sei em que mês é que vai sair. E como vos digo, eu gosto muito de séries que tenham israelitas, sejam israelitas com palestinianos, ou neste caso israelitas com iranianos, mas eu tenho muita curiosidade também com o Irão e com a história do Irão, por isso gostei mesmo muito desta série e agora que sai a segunda temporada, porque cá estarei para ver, porque como vos digo, às vezes as séries começam-me a chatear muito quando têm muitas temporadas, mas eu às vezes fico sempre entusiasmada quando sei que vai haver uma nova temporada, fico sempre entusiasmada, por isso já estou entusiasmada com esta segunda temporada de Tehran, e espero que saia em breve. Na Netflix, em Espanha, está um filme chamado El Olvido que Seremos, que é uma adaptação do livro El Olvido que Seremos, que eu li também em dezembro. Ainda não vos falei das leituras do mês de dezembro, mas é um livro que eu li em dezembro, e é uma história passada na Colômbia, e temos aqui a história de um médico, e a história é contada pelo filho. Eu gostei muito desta adaptação. Esta adaptação é de um realizador espanhol. Em Portugal eu vi que não estava, em Espanha sim está, então eu fiquei muito satisfeita quando vi que estava em Espanha e tinha acabado de ler o livro há pouco tempo, então resolvi ver esta adaptação cinematográfica e achei muito curioso porque as imagens mais recentes estavam a preto e branco, as imagens mais antigas estavam a cores. Achei essa parte muito interessante e muito estranha, diferente. O que eu achei foi, eu depois hei de vos falar um bocadinho mais do livro, mas para vocês terem uma ideia, isto é a história de um médico na Colômbia que depois é assassinado. A Colômbia tem imensos problemas e isto foi assim uma história que na altura se calhar foi muito conhecida na Colômbia, se calhar aqui a Portugal se calhar não chegou muito a esta história, mas chegou-nos através do livro do filho deste médico que escreveu este livro como uma homenagem ao pai, e o filme também nos conta essa história, apesar de eu achar que o filme dá demasiado protagonismo ao filho e se calhar não tanto ao pai, quando o livro nós sentimos que o pai é sempre a figura principal e que aquele livro é mesmo uma homenagem ao pai e que o pai é a figura principal. Por isso o que eu achei em relação ao filme foi que o filme se calhar dá demasiada importância ao filho, ou dá mais importância ao filho do que se calhar ao pai em algumas cenas, e por isso gostei mais do livro do que gostei do filme. É sempre complicado quando eu vejo adaptações cinematográficas porque fico sempre um bocado desiludida porque imagino as coisas de uma maneira e depois são contadas de outra, mas temos aqui uma história baseada em factos verídicos, baseada num livro, mas também baseada em factos verídicos, porque isto aconteceu realmente e o livro é autobiográfico. Portanto, temos aqui uma história baseada em factos verídicos e às vezes é complicado nós vermos estas realidades destes países da América Latina e vermos tudo aquilo que aconteceu na Colômbia, não só com o Pablo Escobar, mas por exemplo aqui com o caso deste médico, e vermos a forma como ele foi assassinado e a dor que foi para aquela família. Eu gostei mesmo muito, muito, muito do livro, que depois falarei dele aqui brevemente no canal, mas gostei mesmo muito do livro e como vos digo, eu acho que o filme falha nessa parte de dar mais protagonismo ao filho e não tanto ao pai, quando deveria ser o pai aquele homenageado, porque foi realmente o pai que teve uma morte muito triste, muito infeliz, quer dizer, de estar no sítio errado, à hora errada.
Então foi um filme que mexeu comigo, não tanto como o livro, mas que mexeu comigo e que eu gostei muito de ver. Na HBO Portugal eu vi a segunda temporada de The Great. The Great conta-nos a história da Catarina a Grande, que estava casada com o czar da Rússia, com o Pedro. E entretanto aqui nesta segunda temporada a Catarina está grávida do seu filho, do Paulo. E como a primeira temporada, isto é uma série super satírica, super irónica sobre a Rússia, e eu farto-me de rir a ver isto. Tem muita conversa sexual, muitas partes sexuais, tem partes muito irónicas, muito satíricas, estão sempre aqui a fazer piadas com tudo e mais alguma coisa. E só vos posso dizer que me divirto imenso a ver isto. Já me tinha divertido imenso a ver a primeira temporada e a segunda temporada é igualmente brilhante. Eu acho que é uma série brilhante, porque eu gosto imenso de coisas sobre a Rússia, não é? De ler clássicos russos, de ver tudo aquilo que há sobre a Rússia. Já li a biografia dos Romanov e aqui temos uma história de czares completamente fora da caixa. E eu divirto-me imenso a ver estes episódios e diverti-me imenso com a Catarina a querer ser dona daquilo tudo e o Pedro quase a fazer-lhe as vontades e depois ela grávida e depois todos os problemas que traz a gravidez e a gravidez dela, coisas estranhíssimas que aconteceram durante aquela gravidez. Depois aparece a mãe também da Catarina, representada pela Gillian Anderson, e foi de rir, de chorar a rir esta série. Está classificada para maiores de 18 anos porque realmente entre o palavreado que é utilizado e entre as cenas de sexo e entre tudo aquilo que aparece nesta série com mortos e tudo, é completamente fora da caixa, mesmo fora da caixa. Eu às vezes até me sinto mal de me estar a rir em certas cenas, mas é que a história foi mesmo criada para isso, não é? Para nós nos rirmos com parvoices. E claro que percebo que a Rússia não foi nada daquilo, mas gosto muito da maneira como esta história está contada, porque algumas das partes são baseadas em coisas que realmente aconteceram, como por exemplo, porque é que as montanhas russas se chamam montanhas russas, e gostei imenso, estou-me a rir porque estou-me a lembrar de muitas cenas desta série, e esta série realmente é brilhante. Eu acho que a maneira como está contada aí, e os dois atores principais é que são brilhantes, aqueles diálogos que eles têm, os dois são brilhantes, e quando estou sempre no assá, qualquer coisa, naquela série é tudo assá, que em português a tradução seria urra, e aquilo é completamente brilhante e eu adoro esta série. E se houver mais temporadas desta série, cá estarei para ver, porque realmente aquela Catarina é deliciosa, é uma pessoa, porque a Catarina era alemã, então foi para a Rússia, mas aquilo é do melhor, de rir do princípio ao fim, de chorar a rir, com aquela ironia toda, e depois com aquelas roupas, não é? Aqueles cenários, aquilo é tudo maravilhoso, e eu realmente adoro esta série. Em seguida vi na Netflix o filme Don't Look Up, com o Leonardo DiCaprio. Eu estava muito curiosa com este filme, ou não fosse só com o Leonardo DiCaprio, e apesar do Leonardo DiCaprio aqui ter um ar de choninhas, mas eu estava muito curiosa com este filme, não é? Temos aqui um asteroide que se está a dirigir para a Terra e que, se não for travado a tempo, vai dar cabo do nosso planeta Terra, não é? E vai acabar com tudo aquilo que nós conhecemos, não é? Com este mundo maravilhoso que nós conhecemos. Então o que é que eu achei do filme? O filme tem interpretações de atores reconhecidíssimos. Tem uma história que nos leva a pensar, não em asteroides, mas se calhar em vírus, em Covid e na forma como os governos lidam com certos assuntos, que às vezes parece que não dão demasiada importância a certos assuntos e parece que andam a gozar um bocado com a nossa cara. Isto aqui está tudo retratado nesse filme e eu acho que essa parte é importante. A mensagem que o filme passa é uma mensagem importante. Agora, não achei que o filme fosse brilhante, não fiquei a adorar o filme, não achei que o filme fosse assim, uau, o filme de 2021, uau, como eu vi muitas pessoas que acharam o filme uau. É assim, acredito que sim, que possa ter passado essa mensagem para as pessoas e não vou dizer, mas porque eu não achei que fosse uau, o filme não é uau. Agora, para mim não foi, eu não achei que fosse assim um filme brilhante, não achei que fosse um filme de 2021, achei que é um filme que toca assuntos importantes, é um filme que tem grandes atores aqui neste filme. Agora, não me ri assim por aí além, não achei que as piadas às vezes fossem assim também tão excelentes, ou esta piada foi ali metida. E depois aquele fim, não sei o que é deixar daquele fim, quer dizer, não sei, pode ter sentido aquele fim naquele filme, mas não sei, o filme todo me causou alguma estranheza. Não sei, fiquei um bocado desconfortável em algumas partes por pensar assim, mas será que só eu é que não gosto do filme, ou será que sou só eu que não estou a achar que isto é brilhante, ou eu percebi tudo aquilo que passou no filme e percebo aquela mensagem, e acho que a mensagem é importante que se passe,
mas a forma como essa mensagem foi passada não me chegou a mim da maneira que chegou a outras pessoas, e tenho pena de dizer que não achei que o filme fosse assim chara, porque para mim não foi, mas gostei de ver o Leonardito, apesar do Leonardito ser um bocado choninhas, mas eram choninhas com estilo. Com estilo e um bocado engatatão, e gostei dessa parte. Gosto sempre de filmes com o Leonardo DiCaprio. Agora não me convenceu por aí além, gostei de ver e tal, até para saber do que é que toda a gente depois andava a falar, mas não achei que fosse assim um filme que me enchesse as medidas. Na HBO Portugal eu vi um documentário de True Crime, The Murders that Starved Rock, e temos aqui a história de um assassinato, 3 mulheres que foram assassinadas nesta Starved Rock. E gostei de ver o documentário. Eu gosto sempre de ver documentários de True Crime. Gostei destas linhas de investigação. Isto deixa-me assim com muitas dúvidas, é daqueles documentários que não traz grandes certezas, que às vezes ainda nos deixa assim com mais dúvidas. Por isso eu fiquei assim com algumas dúvidas de: será que foi aquela pessoa que assassinou aquelas 3 mulheres? Será que não foi? Ainda me deixou assim com mais dúvidas. Não sei, eu tenho a minha opinião, que eu nunca vos transmito essa opinião, mas fiquei ali com a minha opinião. Não sei, fiquei ali um bocado indecisa em algumas coisas, umas coisas acredito mais, outras acredito menos. Não sei, gosto sempre destes documentários de True Crime, às vezes fico com pena que eles não tenham uma solução, que não digam: não, o assassino é tal pessoa, e eu encerro ali aquele capítulo, ou então quando eu depois acabo de ver o documentário tenho imensas dúvidas na cabeça e vou procurar imensas coisas sobre isto. E isso é inevitável que eu vá depois procurar certas coisas, às vezes depois também me causa ali um sentimento, às vezes tenho pena se calhar da pessoa que foi acusada, depois já não tenho, depois acho que é inocente, depois já acho que se calhar até era culpada. Foi um documentário desses, um documentário que me deixou com dúvidas, que me deixou ali um bocado indecisa em relação a certas decisões, e não tem propriamente, não é daqueles documentários que é fechado, é um documentário aberto. E eu às vezes gosto de ver este tipo de documentários, outras vezes não, porque eu às vezes gosto de solucionar tudo, mas às vezes também gosto de ficar ali a pensar e a matutar, e se fosse eu a investigar, e se estivesse eu no tribunal. Gosto imenso de pensar nesses cenários todos, e por isso eu acho estes documentários muito interessantes, e até porque é um documentário sobre um assassinato que eu não conhecia, e não é que eu não gosto de ver documentários de true crime sobre serial killers que eu já conheço, ou sobre assassinos que eu já conheço, entre aspas, quando eu digo conheço é porque já vi outros documentários, filmes, já li sobre isso. Mas também gosto de descobrir estes crimes que não são assim tão conhecidos, porque de certeza que há imensos crimes na América que não nos chegam, que nós não temos ideia do que é que aconteceu, por isso foi um documentário muito interessante. Na HBO Portugal também eu vi Landscapers, com a Olivia Colman. Temos aqui uma série de 4 episódios baseada numa história real, em que esta Olivia Colman e o seu marido, não é? Na vida real, este casal foi acusado de matar os pais dela e de os enterrar no jardim de casa. Gostei da história. Como vos digo, eu gosto imenso destas histórias de true crime, apesar daqui não ser um documentário, ser uma série, portanto tiveram aqui a recriar aquilo que aconteceu na vida real. Gostei da história, e aqui é uma história um bocadinho mais fechada, porque nós sabemos exatamente aquilo que aconteceu naquele momento e o que é que aconteceu a este casal. Agora, o que eu achei da história foi que há ali umas partes, eles gostavam muito de filmes, então há aqui umas partes em que aquilo está demasiado fantasiado e parece que eles são atores e de um filme daqueles que eles gostavam de ver, de westerns e de outros tipos de filme, e essa parte na história chateou-me um bocado, porque eu estava a ver a história do assassinato dos pais dela e essa parte interessava-me, mas depois vê-los vestidos com roupas de filmes e como se estivessem a representar filmes, porque naquelas cabeças era como se eles fizessem parte de filmes e viviam o cinema a 100%. Essa parte eu posso perceber que tem um bocado a ver com a caracterização deles enquanto pessoas, não é? Que eram cinéfilos, que viviam num mundo surreal, num mundo à parte, mas depois aquilo tornou-se um bocado chato. Tem ali umas partes assim um bocado surreais e um bocado parvas, pelo menos para mim achei que foram um bocado parvas e que se calhar não fizeram muito sentido ali na série, e se calhar eu gostava de ter visto uma série sobre aquele caso, como se fosse um documentário a contar a história, mas sem estas partes fantasiosas, e essa parte, não sei, chateou-me um bocado, não gostei muito. A série é pequena, vê-se bem, são 4 episódios, mas depois estas partes dos filmes não me convenceram por aí além, acho que não trouxeram assim nada de novo à história, porque se calhar também a história não havia muito para contar e se calhar podiam ter contado a história em menos episódios, se calhar foi por aí, não sei, não gostei muito destas 2 personagens ali a fazerem-se de personagens de outros filmes e não sei, não gostei muito dessa parte.
outro documentário de True Crime, desta vez eu vi na Netflix, Crime Scene: The Times Square Killer. Como o próprio nome indica, estamos aqui a falar de um serial killer. E como é um documentário, vai-nos contando a história deste serial killer, mas não é só a história deste serial killer. É a história deste serial killer e é também a história de Times Square na década de 70, se não me engano. Então temos aqui a década de 70, Times Square, era um bocado como o bairro vermelho, o Red Light District de Amsterdão. Então tínhamos aqui espetáculos de uns peep shows, tínhamos aqui as meninas, aqui os espetáculos de meninas, tínhamos prostitutas. E é neste cenário que este serial killer vai atacar. Então eu gostei deste documentário, se não me engano são 3 episódios, gostei deste documentário por isso. Porque temos aqui a vida deste serial killer e é um documentário fechado em que nós ficamos a saber quem é que é realmente o serial killer. E temos aqui as histórias dos vários crimes que ele cometeu, nesta zona de Times Square e noutra zona, e temos também este ambiente de Times Square e como é que era a vida em Times Square nesta década do século XX. E eu gostei muito por isso, porque não fazia ideia que Times Square era assim uma espécie de Red Light District, então gostei muito desta explicação toda e de todas as filmagens que havia de Times Square nesta época e de todos os espetáculos e de tudo o que estava relacionado com o sexo nesta zona, e gostei também de ficar a conhecer este serial killer que também não conhecia. Também não posso conhecer todos os serial killers americanos, já vou conhecendo muitos, mas não posso conhecer todos os serial killers americanos porque de certeza que são imensos, mas gostei muito de ficar a conhecer esta história, de ficar a conhecer estes contornos também macabros de alguns dos crimes. Logo os primeiros crimes foram macabros e isso mexe sempre um bocado comigo, mas quanto mais macabro às vezes parece que melhor porque desperta mais o meu interesse e o meu entusiasmo, então gostei mesmo de ver este documentário. E como vos digo, gostei muito de ficar a conhecer esta Times Square da década de 70, se não me engano, e gostei realmente de ficar a conhecer esta história e de ver todo aquele ambiente que se vivia em Times Square. E para terminar o mês de dezembro, no último dia do ano, eu vi Death to 2021. Já no ano passado eu tinha visto o mesmo para o ano de 2020 e agora vi para o ano de 2021. Então temos aqui também de uma forma humorística, satírica, irónica, várias personagens, uma delas o Hugh Grant, a contar-nos o que é que aconteceu em 2021. Então temos aqui vários acontecimentos, incluindo, por exemplo, logo o primeiro acontecimento foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Então temos aqui vários acontecimentos que tiveram lugar em 2021. Em 2021, como algumas pessoas dizem, eu continuo a dizer 2021, também porque nas aulas estamos sempre a falar das datas, então 2021, 2022. E temos aqui vários acontecimentos que aconteceram no ano passado, em 2021, e temos aqui vários analistas, não é assim uma espécie de analistas, como se isto fosse assim um documentário à série, vários analistas que de maneira satírica ou irónica vão comentando estes vários acontecimentos que foram selecionados como acontecimentos importantes de 2021. Já no ano passado eu tinha gostado de ver este Death to 2020 ou Death to 2021, porque, como vos digo, isto está tudo assim de uma maneira irónica. Nós vamos fazer aquela retrospectiva daquilo que aconteceu, como acontece também nos canais de televisão portugueses, nos telejornais, em que eles também vão fazendo uma retrospectiva no fim do ano de tudo aquilo que aconteceu ou do que foi mais importante ao longo desse ano. Mas aqui, claro está, aqueles comentadores da treta que têm aquelas opiniões super parvas, irónicas, satíricas, whatever, sobre aquilo que aconteceu, divertem-me imenso e então gostei muito também de ver esta retrospectiva porque acabo sempre por me lembrar de acontecimentos que se calhar já não me lembrava tanto ou às vezes penso, o ano realmente começou com este acontecimento, já não me lembrava que tinha sido no princípio do ano ou não me lembrava que a meio do ano tinha acontecido isto, então eu acabo por me relembrar um pouco daquilo que aconteceu ao longo do ano e depois aquelas opiniões como são do mais parvas que há anti-vacinas, há tudo por aqui, acaba por tornar isto um bocadinho mais engraçado, mais aligeirado, certos acontecimentos que se calhar tiveram muita importância e se calhar são mais aligerados e então tornam-se mais engraçados e é uma boa maneira de fazer uma retrospectiva do ano que já passou. E foram estes os filmes, as séries e os documentários que eu vi em dezembro de 2021. Terminei o ano em grande, vi coisas muito interessantes, porque como vos digo, eu já não tenho muita paciência para perder tempo a ver algo que depois não me vai entusiasmar, portanto terminei o ano em grande, ainda vi muitas coisas em dezembro de 2021. Digam-me nos comentários se já viram algum destes filmes, ou destas séries, ou destes documentários, ou se têm curiosidade em ver algum deles, porque já sabem que eu gosto muito de receber aqui os vossos comentários e depois de responder também a esses comentários e de ver as vossas opiniões.
E não havendo mais nada para vos contar, eu sei que há por aí leituras e balanços do ano passado que eu ainda não fiz, mas tenho que gravar o vídeo, é verdade, tenho que gravar por aí uns videozinhos ainda, agora no mês de janeiro, referentes a dezembro de 2021 e ao ano de 2021, mas por hoje vou ficar por aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!